Olá, pessoal, boa noite, pessoal chegando. Hoje é a primeira live com o bate-papo, né, com os seguidores, com o pessoal interessado. Vou fazer um pouco aí da minha análise do mercado financeiro. A ideia aqui é um bate-papo, tá? A ideia é conversar com vocês, mostrar uma opinião diferente. Eu diria, a minha opinião é diferente, porque quem me segue sabe que eu não tenho experiência profissional no Brasil, nunca. Aliás, trabalhei no Brasil 1 ano e meio e nunca mais. A minha carteira foi assinada em 1994. E aí, foi a única vez que a minha carteira de trabalho foi assinada no Brasil. Tá? Aí logo depois eu fui fazer faculdade, fui embora, e aí fiz carreira fora. Então, eu aprendo muito com o pessoal que fez a vida no Brasil. Né? Eu, por exemplo, não sei detalhes, aliás, estou aprendendo, obviamente, mas eu não sabia detalhes sobre regras salariais no Brasil, eu não tinha ideia nenhuma. Mas, enfim, então a ideia é que eu tenho uma visão meio que de outsider. Né? Quando a gente fala da economia brasileira, quando a gente fala do mercado, eu tenho uma visão de outsider. E essa visão de outsider, ela traz para aqueles que são insiders, né, aqueles que estão aqui dentro, uma perspectiva diferente. Pelo menos é assim que eu tenho notado a recepção, né, das pessoas que me escutam. Eu falo, professor, eu não tinha pensado nesse ângulo, eu não tinha pensado dessa maneira, enfim. Tá? Então essa é a ideia aqui. Toda quinta-feira agora a gente vai fazer isso, eu vou trazer temas atuais, eu vou conciliar esses temas com o mercado que eu tenho confortabilidade, que é o mercado de trabalho americano, o mercado canadense, são os dois países que eu trabalhei mais tempo, né? E talvez aí trazer para vocês uma ideia diferente, uma visão diferente do que acontece aqui, da maneira que vocês ou em geral, estão interpretando a situação do Brasil. O ponto que eu vou trazer aqui principal é, obviamente, essa alta do dólar, que já falei várias vezes, na minha opinião, ela está um pouco artificial, na minha opinião. E eu vou explicar o que é um câmbio artificializado. Né? É um jargão, a palavra artificial. Né? Eu estou traduzindo do inglês artificial value of a currency. Né? Artificial. Tá? Ele não reflete os valores intrínsecos que se necessita para calcular um valor cambial correto. Né? Nós vamos falar um pouquinho aí de câmbio, o pessoal que não tem muita experiência com câmbio, eu vou falar o básico aqui, o que é que dá valor, o que é que aumenta, o que é que diminui o câmbio. Né? Por que é que o dólar está tão valorizado com relação ao real? Não é que o dólar está valorizado com uma moeda em geral. Perdão. Mas não é para ter um disparate tão grande com relação ao real, que é uma moeda de um país continental, né? Que é a moeda de um país rico, que é a moeda de um país que cresce, é um país que tem os fatores macroeconômicos fortíssimos, muito fortes. Né? O Brasil é um daqueles países que, se você tirar qualquer um do governo, qualquer um que está em trabalho de liderança, tira, né? E o país continua crescendo. Tá? Esse é o poder de um país continental. Tá? Essa é a grande vantagem que o Brasil tem com relação a quase todos os países do mundo, são pequenos. Né? Então não dá para comparar o nosso país com uma Suíça, por exemplo, uma comparação não correta, uma comparação incorreta. Você pode comparar o Brasil com a Turquia, você pode comparar o Brasil com outros países emergentes, e você vê que o Brasil ganha disparado em vários quesitos. Mas os números não estão mostrando isso. Eu não quero que você observe os números. Né? Eu quero que você observe o dia a dia desse país. É aquela história, você não consegue, por exemplo, se você quer ser um analista financeiro, uma analista financeira de qualidade, né, de competência técnica, é bom, mas você precisa de algo mais do que a sua competência técnica para ser um analista financeiro, uma analista financeira de competência. Você precisa daquele extra, você precisa ser como um detetive, você precisa ter aquela personalidade de detetive. E quando você tem essa personalidade de detetive, né, eu estou falando agora eu estou fazendo uma comparação, friends, entre análise financeira e uma análise que você faz numa economia de um país guardando as devidas proporções. Tá? Mas quando eu vou fazer uma análise financeira, o que vem em mente?
Eu vou pegar o balanço patrimonial, vou pegar a demonstração de resultado, vou pegar o cash flow, vou pegar os dados daquela empresa, vou ver como é que está a situação contábil daquela empresa. Né? O que mais eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada nos competidores, né? Eu vou dar uma olhada nos compradores, né? na demanda, nos fornecedores, enfim, eu vou fazer aquela análise que é corriqueira de uma análise financeira. Mas aí entra um quesito a mais. E esse quesito a mais, poucos analistas financeiras exibem. Eu aqui já vou dizer a vocês que as colegas analistas financeiras exibem mais esse quesito do que os colegas analistas financeiros, né? Utilizando aqui os pronomes a e o, eu peço aí desculpas àqueles que usam pronomes diferentes que o a e o o. Mas enfim, e o que acontece? Por que eu digo isso? Por causa da intuição. A intuição, aquela capacidade de enxergar algo que os outros não veem, tá? Isso é importantíssimo numa análise financeira. E é isso que eu estou usando para me basear no fato que eu acho que o câmbio real dólar está muito artificializado. Tá? Eu acho que está. Não era para estar tão desvalorizado o real. Tá? Então aí deve ter coisas que nós não estamos vendo. Tá? O mercado pode estar agindo de uma maneira emocional, mas não tão racional. Tá? E isso está levando a essa instabilidade. Mas em pontos de vista macroeconômicos, e o ponto de vista que eu falei para vocês, daquele extra, que geralmente alguém que é de fora consegue observar, que não tem porque o dólar está tão desvalorizado. O real, perdão, desvalorizado e o dólar bem valorizado. Bom, pessoal, já deu 10 minutos, esse aqui foi um brainstorm. Aqui é aberto para que vocês façam as questões que vocês quiserem, perguntas. Tá? A ideia é um bate-papo. Eu coloquei no anúncio, né, que é um fireside chat. Que a tradução ao pé da letra seria uma conversa ao pé da lareira, né? Que é uma expressão americana, quando a gente quer fazer uma conversa, não quer fazer uma palestra. Eu não queria fazer isso aqui uma palestra hoje para vocês. Eu queria fazer realmente aí uma análise econômica, uma análise de alguém aí, né, como eu falei, que tem 30 anos de experiência no mercado financeiro internacional, que, modéstia à parte, entende um pouco do que se passa, e, obviamente, aí colocar as minhas considerações. E eu quero fazer isso toda quinta-feira. Então, hoje eu vou falar do dólar, vou falar da economia brasileira com relação ao câmbio, e vou falar um pouco também, vou abrir aqui um pouco para a vida, para aqueles que têm interesse de trabalhar fora do Brasil, e queiram saber um pouco mais de detalhes, eu vou, né, ou algumas perguntas específicas, eu estou aqui aberto para respondê-las. Mas a ideia hoje é esse tema. Na próxima semana nós vamos fazer outro tema, e assim toda quinta-feira, até a gente ver se isso aí vai dar certo ou não. Tá? E para dar certo, obviamente, friends, tá? Se você está achando isso aqui interessante, então façam perguntas, tá? Porque isso aí me ajuda a ter um feedback de como que a gente está indo. Eu não quero ocupar seu tempo, tá? Eu gostaria muito que fosse interativo, tá? E esclarecer as questões. Eu imagino aí que muitos de vocês queiram saber um pouco mais de como que é o dia a dia. Quando você, por exemplo, você que gostaria de ir trabalhar fora, não digo nem viver, né, mudar completamente, mas ir passar um período de experiência fora do Brasil. O que você esperaria lá? Você já pensou como que é o dia a dia? Como será o seu dia a dia? Como é que aluga um apartamento? Né? Como é que você abre uma conta no banco? Né? Qual a diferença de imposto? Né? Você conseguiria fazer o seu imposto de renda nos Estados Unidos, se você começar a fazer renda lá? Como que é isso? Né? Como que funciona? Essas coisas. Né? Quais são as regras, o que pode, o que não pode, esse tipo de coisa. Estou aberto aí para quem quiser fazer esse tipo de pergunta. Tá? Eu acho interessante, por exemplo, muita gente esquece desse processo todo, né, imigratório, é o dia a dia. Né? Como é que seus vizinhos, seus colegas, seus amigos ali, aqueles que ali vivem, né, que ali já estão, como é que eles vão lhe recepcionar, que tipo de recepção você vai ter, que tipo de problema ou não você terá, né? Você precisa enxergar toda a dinâmica. Porque depois chega lá, você faz todo aquele processo, consegue ir legalmente para os Estados Unidos ou para o Canadá, que é o que eu tenho mais experiência, não sei como é que é o mercado europeu,
Então não vou me atrever aí a dizer o dia a dia, mas como eu morei nos dois países, Estados Unidos e Canadá, por muitos anos, eu tenho aí uma noção até muito boa de como que é esse dia a dia. Tá? Então estou aberto a essas questões também. Agora, o pano de fundo desse Fire Chat, né, desse conversa estilo pé de lareira, que nós vamos fazer toda quinta-feira, é trazer um tema e aí bater nesse tema com os ouvintes, tá? Escutar como é que você, né, o que vocês têm a dizer, se vocês têm alguma colocação, alguma pergunta, enfim, sobre o tema. E, obviamente, sempre introduzindo, né, um pouco da minha experiência profissional fora do Brasil, para ajudar aí alguém, né, alguns dos seguidores que tenham essa vontade. Tá? Só para quem não me conhece, tá, eu saí do Brasil com 20, 21 anos, eu era bem novo. Tá? E realmente aí, então, e saí do Brasil como estudante, né? E tinha feito estágios, etc., né, na PricewaterhouseCoopers, foi o único trabalho que eu tive no Brasil, na época chamava-se Pricewaterhouse. Trabalhei acho que nem 2 anos lá e depois fui embora. Abrir conta bancária nos Estados Unidos é uma coisa facílima, viu, Gustavo? É muito fácil. Eu às vezes até penso assim comigo, né? Assim, por que tem certas coisas que são burocráticas, né? Quando você sabe que a intenção da pessoa ou da outra parte é claramente que quer que você tenha aquilo. O que eu quero dizer? Por exemplo, se você é um banco, tem conta corrente, né? Você oferece depósitos e conta corrente para os seus clientes, você não concorda comigo que você deveria facilitar ao máximo a abertura de uma conta? Não? Deveria. E é essa a lógica americana. É muito fácil abrir uma conta corrente nos Estados Unidos, uma conta que você possa receber salários, etc. Agora, você vai ter que ter o CPF americano, né, que é o Social Security Number. Se você não tiver um Social Security Number, ou você não tiver um CNPJ americano, aí não abre uma conta no banco. Tá? Aí sinto muito, fica difícil. Aí você teria que abrir uma conta no Brasil, tipo estilo Avenue, ou uma outra conta, o Charles Schwab também, uma corretora americana também provê serviço para estrangeiros. Tá? Então, o brasileiro pode ter investimento nos Estados Unidos. Tá? Charles Schwab, que é uma empresa que eu trabalhei nos Estados Unidos, faz esse tipo de serviço. Tá? É uma corretora americana, lá de São Francisco, lá do Bay Area americano. Tá? Charles Schwab. Vocês devem conhecer, é muito conhecida no mercado americano. Tem bastante opções aí para estrangeiros. Né? Não é necessário muito dinheiro para isso, tampouco. Enfim, então a burocracia de sempre. Tá? Então é isso, Gustavo. Então, tendo um CPF americano, que chama-se Social Security Number, acabou. Você abre conta com $100, $50, um valor pequeno para abrir a conta, acabou. Dá para fazer até online uma conta americana, tá bom? Tanto de savings quanto de checking, né? Do que eles chamam de checking account, que é a conta corrente.